Eu quero compartilhar com você nesse momento, né, sobre realmente que a família ela está sempre num processo de construção. Primeiro, ela não nasce pronta, a família não nasce pronta, eu não nasço pronto, você também não, é um eterno aprendizado. E a família do mesmo jeito, a gente precisa entender pontos mesmo e crescer nisso, né? E tem coisas que a gente não vai ter de bate pronto, a gente não vai ter tudo feito num estalar de dedo ou numa varinha de condão e tudo vai ser feito, não. E é um processo, em tudo na vida é um processo, só não é processo na salvação, irmãos. A salvação é instantânea, mas a nossa caminhada é um processo. Por isso que é tão importante você estar em um ambiente como esse, um ambiente saudável, um ambiente bonito, um ambiente de pessoas cheirosas. Oh, aleluia! Um ambiente que proporciona uma atmosfera boa. Eu não sei se você já esteve em ambientes pesados. Se você, por exemplo, for para uma feira e você chegar num lugar onde se vende peixe, você vai logo diagnosticar que é um lugar que vende peixe. Porque o odor ele vai exalar, né? E você diz, aqui tem peixe. Ou qualquer outra coisa que seja muito forte o cheiro. E eu digo, um ambiente pesado também proporciona isso. Sabe, eu sou PRF há 30 anos, vou fazer agora em julho, e eu já tive em ambientes como prisões, e deixa eu lhe dizer uma coisa, o ambiente é tão pesado que acho que uma faca corta aquele ambiente. E tão pesado que é. Do mesmo jeito é esse ambiente, um ambiente como esse, tudo pode acontecer. Esse é um ambiente onde a gente está colocando a frequência certa na frequência dos céus. Amém? Hoje a gente tem os rádios, né? São tudo na tecnologia, né? A gente não fica mais, a maioria não mexe mais até chegar na frequência certa. A gente só vai, aperta um botão lá e o botão vai, procura e chega lá. Antigamente não, a gente rodava até chegar, né? E quando estava próximo de chegar, começava a ter uma chiadeira e você começava a ouvir algumas coisas. Você já conseguia diagnosticar alguma coisa, mas ainda estava chiando. Mas você vai e ajeita, dá um ajuste final, né? Aí quando dá o ajuste final, aí pega perfeito. Pronto, esse aqui é um ambiente que se a gente der o ajuste final, irmãos, Deus ele vai chegar, a gente vai atingir a frequência dos céus e o milagre vai acontecer. Amém? Às vezes a gente vem com a frequência toda chiando, dentro do carro, no ônibus, andando, né, conversando, fazendo algumas coisas, até, porque tu demorou e não sei o que. Aí quando chega aqui, Maranata, uma voz dessa, meu amigo, aí pronto, aí acabou a chiadeira, ficou tudo pronto para a gente ouvir a voz de papai. Amém? Mas estamos em construção, porque uma família é uma eterna construção. E eu vim com o desejo mesmo de fazer um paralelo de uma construção de uma casa com a construção de uma família. A gente é muito ligado em coisas como essa. Eu não exerço, mas sou engenheiro, ela também é engenheira civil. Né? A gente não exerceu, mas a minha vida foi dentro de uma construção. Meu pai era construtor e com 8 anos de idade, meu tio comprou uma propriedade lá em Campina Grande e daquela propriedade ele hoje em dia a coisa mais fácil do mundo é você ver isso. Pessoas comprarem propriedade e depois dividirem lotes e fazer um loteamento ali. Na época não existia isso. Meu tio tinha uma visão, ele hoje tem quase 90 anos, mas ele era visionário e ele comprou aquele ambiente, era um ambiente fora da cidade de Campina. E ali naquela fazenda, ele loteou aquela fazenda e ele construiu um bairro. E meu pai ajudava ele, né? Era tipo o sócio dele. Então, durante o dia, o bairro era um canteiro de obras. Eram mais de 50 casas sendo construídas ao mesmo tempo. E parecia um formigueiro de pessoas trabalhando, em tudo que você possa imaginar. E a nossa brincadeira era com cavalo, era de bicicleta, fazendo pista de bicicross, tendo campo de futebol, porque era um ambiente que era proporcionado para isso. Mas à noite, irmão, só tinha a nossa casa habitada. Porque era uma fazenda antes. Hoje não, hoje é um bairro, é um dos bairros de Campina Grande, chamado Bairro das Nações, onde está tudo arborizado, onde está tudo calçado, onde está totalmente diferente. Mas ali,
nas construções eu vi o início de tudo, as valas que eram abertas, o trabalho que era feito, os traços de cimento com areia que eram colocados, os tijolos que chegavam, as casas sendo levantadas. Mas sabe, eu queria só ler para você alguns pontos que são cruciais para uma construção correta de uma residência, de uma casa ou de um edifício. Por exemplo, a primeira coisa para a construção de uma casa é a seleção do terreno onde será feita a construção. Precisamos selecionar o terreno. Quem quer comprar uma casa, quem quer construir algo, ele precisa procurar o terreno. E para procurar o terreno, ele não vai procurar de todo jeito. Vai tentar ver da melhor forma possível. Claro, vai adequar as suas finanças, né, o recurso que tem para comprar aquele tipo de terreno. Então ele vai selecionar o terreno. Segundo ponto é preparar o projeto e toda a documentação necessária. Então não foi construída ainda, está iniciando. Uma família, ela não é construída. Eu encontro a minha esposa, encontro a Lucerna hoje, amanhã eu caso com ela. Não, há um selecionar, não é? E a Bíblia diz que quem acha uma esposa, acha o bem. E alcançou a benevolência do Senhor. Então, para a gente colocar a ordem na casa, quem é para procurar o terreno não é a mulher, é o homem. Vou repetir. Quem é para procurar o terreno não é a mulher, é o homem. A mulher é para se esconder como joia preciosa. Porque joia preciosa você não encontra na superfície. Então, mulher, se esconde no Senhor, porque aquele homem vai lhe encontrar. O homem que Deus quer que lhe encontre. Você entende isso? Quem acha uma esposa, não diz quem acha um esposo. Quem acha uma esposa, acha o bem. Então, a gente precisa procurar selecionar e também preparar o projeto, preparar a documentação. O que é que isso significa, irmãos? É que num relacionamento, a gente não casa de todo jeito. Aquele preparar do relacionamento diz respeito ao namoro mesmo, propriamente dito. E depois a um noivado, porque é algo que você já estabeleceu princípios de dizer, rapaz, realmente é com essa. E outra, o crente, né, que se preze, ele não namora para testar. Ele namora para casar. Então ele tem que procurar bem direitinho mesmo, selecionar da forma correta, para depois que encontrar o terreno, depois não se arrepender. E querer mudar de terreno. Como se está mudando de roupa. E a gente não pode ser assim. Somos diferentes. Ah, mas todo mundo faz isso, mas você não é todo mundo. Amém? Aleluia. Temos que ter esses cuidados, são preciosos para nós. Por isso que é muito melhor, e Lucerna, no primeiro horário, ela falou sobre não agir na pressão. Ela falou em um outro sentido, já a pessoa casada, já a pessoa já como marido, como esposa, como pai, como filho, como irmãos. Mas eu digo, em momentos como esse também, a gente também não pode tomar decisões precipitadas. E nem pressionados, porque eu tenho, afinal de contas, uma idade mais avançada. E porque eu tenho idade avançada, eu tenho que casar com o primeiro que chega. Irmãos, Deus está falando, eu não tinha nada para dizer não, mas há uma voz profética nesse lugar. Algumas pessoas precisam estar ouvindo coisas como essa. São recadinhos dos céus. São parênteses que Deus vai estar dando, irmãos, nessa ministração para alcançar a tua vida. E eu quero lhe dizer, basta uma palavra vinda de Deus para mudar o curso da sua vida. Então fique atento, porque Deus está falando. Amém? O terceiro ponto para você fazer uma edificação é você instalar, né, fazer a instalação da terraplanagem, da água e da energia elétrica. São coisas que têm que ser colocadas no devido lugar. Você não vai fazer uma coisa antes da outra. São etapas que a gente faz para a gente ter a residência, quando a gente for construir, não faltar nada. Não ficar, sabe, eita, eu devia ter feito isso, aí eu vou voltar lá atrás para fazer. Não, vamos fazer a coisa certa, da forma certa. Amém? Outro ponto, depois disso tudo, construir o muro. E nesse ponto, irmão, cada um desses eu vou querer pensar algumas coisas na parte espiritual da família mesmo. Para te trazer um norte mesmo, um paralelo, uma analogia do que eu estou tratando para você. Porque afinal de contas a gente está aqui não veio com o intuito de construir uma casa, mas de construir uma família.
Amém? Para que a gente possa ser bem construído. E você pode dizer, pastor, mas eu já sou casado, eu já tenho muito tempo casado, eu já construí minha família. Mas sabe, mesmo depois de uma casa pronta, ela precisa de manutenção. Então nunca vai deixar de estar em um processo, irmãos. E eu digo, mais do que ninguém, um pastor sabe disso. Porque numa igreja, e uma igreja como essa, a gente vai, faz, está tudo perfeito. De repente tem uma coisa que acontece. E a gente vai fazendo, nunca para. E a obra de um casamento e de uma família também nunca para. Porque quando tudo parece que está resolvido, aí um filho vai e casa, aí tem um neto. Aí vamos começar o processo todo de novo. Só que é melhor para quem entende, para quem é rápido em aprender, não vai errar com o neto como errou com o filho. Porque a experiência produz esperança. A experiência traz uma bagagem. E essas experiências elas vão trazer benefícios lá na frente. Então vai ficar mais fácil e mais rápido. Amém? Então a gente constrói o muro. Depois do muro vamos para a casa propriamente dita. Construir o alicerce, levantar as colunas e a alvenaria da casa. E por fim, a gente vai construir o telhado e também dar o acabamento. Eu sei que tem algumas famílias aqui que estão no acabamento. Tem algumas famílias aqui, como a nossa, né? A minha, eu e Lucerna, principalmente como casal, a gente está naquela fase de manutenção. De não deixar a goteira entrar. De não deixar a parede ficar suja. De não deixar a poeira ficar por baixo do tapete. De não deixar as intempéries de fora entrar e a gente não tomar nenhuma decisão, nenhuma posição. Mas fechar a janela na hora que devia fechar. A gente saiu de casa, só não fechamos o apartamento que a gente está morando hoje. E trancamos e trouxemos a chave porque estamos com uma professora do Rema lá. Mas deixamos os cuidados com ela. E demos os recados que ela precisa fazer e precisa ter o cuidado com a residência. Por quê? Porque é algo que é de importância para a gente. Quem veio de carro aqui? Quem deixou o carro aberto? E vidro aberto? Você não fez isso. Por quê? Porque é um móvel, é algo que para você ele tem um valor. E você tem cuidado com ele. Você não estaciona de todo jeito, você não deixa ele aberto em todos os lugares. Pelo contrário, você tem zelo porque é algo de importância. E por que esse zelo a gente não está dando à família? Irmãos, a família é o primeiro ministério de cada um de nós. Família é o início de tudo. Família é a célula madre. E nasceu no coração de Deus. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Foi ele que disse. É o desejo de Deus. Sabe, a família é o desejo de Deus. Então, na construção dessa seleção do terreno, numa construção de uma casa, a primeira coisa que a gente faz é escolher o terreno. Tem pessoas que têm um desejo, né? Nutrem um desejo de construir um terreno, construir uma casa, fazer um primeiro andar. Já tem pessoas que não pensam em primeiro andar. Mas quem pensa em primeiro andar, ele precisa colocar no papel algumas coisas, ou precisa pensar, ou compartilhar com o seu cônjuge, qual a melhor forma mesmo. A praticidade do dia a dia. Porque uma casa de primeiro andar, de fato, ela é mais suntuosa, é mais bonita do que uma térreo. Mas se você não tiver cuidado, irmãos, e não pensar direito, possa ser que a casa de primeiro andar ela possa trazer algumas dificuldades na caminhada, no processo da construção ou no processo da moradia. Porque se os quartos forem em cima, você tem que projetar um frigobar no quarto. Porque possa ser que na madrugada você tenha sede e não tenha água e você vai ter que descer no escuro. Corre um risco de sofrer até um acidente. Então são coisas que a gente pode pensar. E eu digo, quando a gente escolhe alguém para viver a vida inteira, porque a gente constrói uma casa, o desejo de quem constrói é não ficar mudando de casa a casa. Quem mora de aluguel é que tem esse sofrimento. Mas quem constrói, o desejo o meu sonho é ter a minha casa. Chegar, abre a boca e dizer, é a minha casa. Então ele vai fazer da melhor forma para ter uma casa boa, uma casa bem vista, mas uma casa que você possa morar com qualidade.
e vai trazer um benefício para você. E eu digo, quando a gente escolhe um terreno, a gente precisa entender, se o terreno for acidentado, a gente precisa trabalhar com o terreno, a gente vai ter um gasto maior. Que terreno é esse? O cônjuge é meio bronqueado, é um problema. Então você precisa gastar um tempo maior para lapidar esse cônjuge, ou essa pessoa, o seu futuro cônjuge. Vai ter um trabalho maior de conversa, de diálogo, para trazer o cônjuge por equilíbrio. Numa casa, o terreno você precisa colocar algum aterro naquele terreno. Para trazer o equilíbrio, você vai gastar mais do que você pegar um terreno virgem plano. Então, por isso que é importante não ter julgo desigual. Casar da forma certa, na igreja certa, com a pessoa certa, com a visão certa. Porque eu digo, mesmo uma pessoa crente, se de repente ela pega uma igreja, ou alguém de outra igreja, que por exemplo não tem a visão que você tem, que por exemplo não crê no batismo do Espírito Santo como você crê, não crê nem na verdade, nem na pessoa do Espírito Santo, eu quero te dizer, irmão, é julgo desigual, do mesmo jeito que aqui o crente casar com o incrédulo. Vai ter problema, alguém vai sofrer na caminhada, alguém vai sofrer na escolha do terreno, e precisa trabalhar isso. O namoro não é para estar beijando e se agarrando, o namoro é para conversar coisas como essa. O namoro, irmão, serve para escolher o terreno certo e saber construir no lugar certo. Amém? Você está compreendendo qual a analogia que eu estou fazendo? Agora, você pode pegar um terreno acidentado e ser sábio o suficiente de trabalhar aquela casa e de repente você não vai aterrar, mas coloca ali uma garagem subterrânea. Sabe conviver com o defeito daquela pessoa, sabe entrar no relacionamento sem se desgastar com aquele terreno que precisa ser trabalhado. Então, usa o que ele ainda está em defasagem para trazer um benefício para o relacionamento. E aí a casa vai estar bem construída num terreno acidentado, porque você soube lidar com a sabedoria que Deus vai lhe dar de estar com aquela pessoa. Porque é a pessoa certa, mas ela ainda não está no nível certo. E aí você, com a sabedoria que vem dos céus, pedindo a Ele, se você não tiver, você pode pedir, mas peça com fé, sem duvidar. Porque se você duvidar, não vai resolver. Mas são coisas como essa que a gente precisa pensar. Então escolha o terreno. E quando você tiver, pastor, mas rapaz, eu me casei com uma pessoa que ela de fato nem crente é, mas você já se casou. E agora você vai, não é, na palavra, no procedimento. Se é uma mulher, a Bíblia diz, em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, que a mulher crente, ela ganha o seu marido incrédulo pelo proceder. Ou seja, caladinha da Silva Xavier. Não é pregando para o seu marido, mulher, que você vai atrair ele para as coisas do Senhor. É vivendo. Lucerna, quando se converteu primeiro do que eu. Era espírita, né? Quando a gente namorou, além de... Era assim, ó. Tinha piolho, pano branco e verruga. Somente isso, eu tive que resolver todo esse negócio. O terreno não era brincadeira não. O terreno era acidentado, gente. Mas eu resolvi casar com o terreno, eu cria que as coisas podiam mudar. Mas sabe de uma coisa, quando a gente casou, um ano depois de casado, ela viu. Ela olhou para ela própria. E eu não estou falando da parte exterior mais não, gente. A gente brinca assim. Mas ela olhou para ela e ela escolheu, porque tudo é uma escolha. Ela disse, eu não posso querer a minha família igual a família que eu tinha, que era totalmente desajustada. Infidelidade, problema, droga, a mãe no espiritismo, o pai quase ateu, não era ateu, mas também não tinha nenhuma religião, não falava de Deus. Era trabalho. Então ela nasceu e conviveu dentro de um contexto como esse. Era um terreno complicado. A gente estudava na mesma escola, na verdade ela foi estudar na escola que eu estudava, né? Adivinha por quê? Não, vamos deixar para lá.
E lá, irmãos, a gente estudava em escola religiosa, e tinha dias que ela ficava de um jeito que ninguém dava vencimento. As freiras nenhuma resolviam com ela. Aí me chamavam. Eu era um ano adiantado, me chamavam para eu, e eu já sabia. Quando eu via, ela não falava com ninguém, nem comigo. Mas pelo menos me obedecia. Vinha comigo, eu levava para casa. Mas aí um ano depois de casado, ela resolveu. E ela foi a um culto. E nesse culto ela se converteu. E ela chegou em casa e disse: Beto, tem um negócio para lhe dizer. Eu disse: que foi? Ela disse: rapaz, eu me converti. Eu sou crente. Aí, aleluia, foi não. Eu disse: como é, Lucerna? Tu é o quê? Eu sou crente. Eu disse: olha, Lucerna, eu aguentei tu durante 6 anos. Rapaz, a bronca era grande. O terreno era. Olha, o terreno tinha bronca. O terreno era acidentado, viu, gente? Eu te aguentei esse tempo. Eu ia para as reuniões, o povo apagava as luzes, aí ficava um negócio lá, mudava de voz. E, rapaz, eu não gostava daquilo. Mas por amor você faz tudo. Para conquistar, homem, para conquistar você faz tudo. Aí, como família é uma eterna construção, a pessoa casa, o homem casa. Você só está casado com essa mulher, não é por causa da sua latinha não, como Lucerna disse. Foi pela sua lábia. Aí você está casado, agora não tem mais lábia. Irmão, casamento também é uma eterna conquista. Todo dia a gente precisa conquistar um ao outro. A gente não pode deixar, sabe, a rotina nos engolir. A gente precisa engolir a rotina. Quebrar essas coisas. Mas ela chegou e eu disse: ó, Lucerna, você sabe, minha família é bem tradicional lá em Campina Grande. E eu fui, né, disse a ela: eu nasci assim e vou morrer assim. Eu estava profetizando, morri mesmo. Mas sabe por que eu estou lembrando disso, irmãos? Porque em 3 meses, Lucerna mudou. Principalmente nessa área que era muito aflorada de ciúme, em 3 meses. Ela mudou de tal forma que no primeiro culto que ela conseguiu me levar, eu me converti. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, é real na nossa vida. Se existe um galardão que Lucerna vai receber, é esse. De eu ter recebido o Senhor por causa da vida dela. Mas não foi ela pregando para mim, foi ela vivendo. Mudando em 3 meses. Porque tem coisas, irmãos, que era um processo na caminhada, né? Mas Deus, ele trouxe uma libertação naquela área para ela, rápida. E ela soube pegar. Amém? Então, voltando para o que a gente está falando. Então, a gente escolhe o terreno. A gente vai construir no terreno. Para construir, precisamos do projeto. Mas deixa eu te dizer, para a gente fazer uma coisa boa, a gente precisa procurar o arquiteto. Existe um chamado Jesus. Esse é aquele que, mesmo que nós tenhamos um desejo, irmãos, todos nós temos uma criatividade, alguns não têm tanta, outros têm. Por exemplo, a nossa igreja lá em Natal, eu mesmo que esbocei, fiz o esboço. Eu sou curioso, engenheiro, mas fiz o esboço, eu visualizei, a igreja estava dentro de mim. Mas na época tinha um arquiteto na nossa igreja, chamei ele, era André. Eu disse: André, rapaz, eu tenho um desejo de fazer uma planta assim, assado e tal. E expliquei a ele alguns detalhes que eu pensava, como ficava o púlpito, como ficava o ambiente. E ele disse: tá certo, pastor, eu vou fazer o projeto e eu mostro para o senhor. Quando ele trouxe o projeto, irmãos, parece que ele tinha entrado dentro de mim, tinha arrancado da minha mente, só que ele superou. Porque ele fez algo muito melhor. Porque é a forma que o arquiteto ele foi trabalhado para aquilo, né? Ele desenvolveu a sua profissão para aquilo. E ele trouxe, eu digo: meu Deus, que coisa maravilhosa, é desse jeito, é melhor do que a gente imagina. Então a gente tem um desejo de casar certo, de fazer a coisa certa. A gente tem um desejo de construir, a gente tem uns sonhos. Eu quero fazer meu quarto assim, eu quero fazer a sala assado, eu quero colocar na cozinha isso. Aí você apresenta a um arquiteto, o arquiteto vai te mostrar muito melhor do que aquilo que você imaginou. Eu digo: Jesus, ele tem o suficiente para mim e para você, para nos dar um projeto de família que a gente idealiza, e quando a gente vê, a gente fica encantado, porque ele é o arquiteto.
E a gente precisa chamar esse arquiteto para fazer a construção da nossa casa, né? A idealização daquilo que nós temos como sonho, eles se concretizarem. E a gente precisa trazê-lo. Sabe, a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 8, no verso 30, diz: então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Eu era o seu arquiteto, eu estava com ele. Amém? Aleluia. Então, na terraplanagem, a gente precisa retirar e colocar terra, né? Para quê? Para igualar, para aplanar. É um outro ponto que a gente precisa fazer quando a gente está mexendo naquele terreno. Deixar ele plano, deixar ele um pouco inclinado, deixar do jeito que o arquiteto disser para deixar. Mas a gente precisa seguir à risca o projeto. A gente não pode fazer puxadinho na família, porque vira um Frankenstein. A gente tem que seguir à risca aquilo que o arquiteto determinar para fazer. Às vezes o que está dando errado na nossa família, na nossa casa, no tratamento com os nossos filhos, no tratamento com o nosso cônjuge, é porque a gente está fazendo da força do nosso braço. Mas vai para o arquiteto, vai olhar o projeto, lê o projeto, estuda o projeto. O projeto é a palavra de Deus, irmãos. Está lá dizendo como uma família deve ser feita, como uma família deve ser estabelecida. Ele tem todos os parâmetros para a gente ter uma família maravilhosa. Mas sabe, a gente não vai construir a casa ao relento. A gente precisa do muro, lembra? O muro, ele tem duas finalidades. Primeira finalidade, separação. A gente precisa demonstrar para todo mundo que está passando que aquele terreno tem dono. A gente separa, porque também tem um outro ponto, proteção. Aquele muro vai dar conotação de que ali tem dono e também vai evitar de qualquer pessoa entrar naquele lugar e de repente invadir. Meu pai tinha um terreno muito grande em Campina Grande, bem próximo lá da nossa igreja mãe, da sede. E hoje ele é um supermercado. Eu me lembro que ele, junto com o seu sócio, comprou aquele terreno e a ideia deles era construir um complexo de edifício. Mas não construíram. E nem botaram muro, nem tampouco cerca. Estava aberto. E de repente ele recebe um telefonema na noite. E era um colega nosso, que era policial civil, hoje já está no Senhor. Mas ele ligou para meu pai, e eu me lembro demais, e disse: Zé, rapaz, invadiram o teu terreno. Eu me lembro que meu pai ficou doido, assim, aperreado, preocupado, que era um terreno valioso, e grande, muito grande. E muita gente foi para aquele ambiente. E aí meu pai disse: Rômulo, o que é que eu faço? Rapaz, ele disse: Zé, eu vou levantar aqui um grupo de policiais civis, vou chamar alguns colegas da militar, e a gente vai lá. Irmãos, se esse Rômulo, amigo nosso, quando ele passou, ele morava próximo, e ele passou em frente e viu o pessoal chegando. Se ele não tivesse visto, se aquilo tivesse dado um dia, dois, não era um local onde meu pai passava direto, né? Então ele ia só descobrir que aquilo ia acontecer. Não é como hoje, que tem telefone, que todo mundo liga, que manda um vídeo, manda um áudio, manda uma foto. Não era como hoje, não tinha celular. E podia ser que depois que eles construíssem algumas coisas, que eles levantassem algumas coisas, para tirar era difícil. Teria um problema muito grande. E às vezes acontece numa família de que situações estão sendo invadidas e porque não tem muro, porque não se colocou um limite para saber até aqui você pode chegar, a partir daqui não, porque aqui tem dono. E tem que ter proteção. Amém? A gente não é a gente tem um dono, irmãos. A gente não é de qualquer um. Nossa família, nossa casa, nossos cônjuges, a gente tem que proteger, a gente tem que guardar, a gente tem que primar por essas coisas. E aí eu me lembro que ele falou e de repente naquela mesma noite o pessoal foi lá e eles já estavam, irmãos, à noite já estavam levantando mesmo estacas, colocando coisas. Não deu tempo.
Todo mundo foi tirado. No outro dia, chegou o material para levantar a cerca, para levantar o muro. Às vezes a gente não faz porque a gente tem logo, mas eu não tenho condições agora. É melhor você se organizar, é melhor você dar seus pulos, mas você preservar a sua família, guardar a sua família, colocar a sua família. Pastor, e o que é que tem a ver o muro de uma casa com um muro chamado família? Eu digo, 2 pontos cruciais para você levantar esse muro na sua família. Primeiro, oração. A oração do justo pode muito seus efeitos. Ora pelos teus filhos, ora pelo teu cônjuge. Ora para que o Senhor conceda a cada um deles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, para iluminar os olhos espirituais, para eles saberem qual a esperança do seu chamado, a riqueza da sua glória. Amém? O poder que ressuscitou Jesus dos mortos, eles descobrirem que esse poder já habita dentro deles. Amém? E você pode fazer isso, gerar, sabe, protegê-los com oração. E proteger a si mesmo também orando por você. Pai, me dá sabedoria para eu saber lidar com o meu marido, com a minha esposa. Pai, me dá sabedoria para eu saber tratar meus filhos, para eu saber educar meus filhos, para eu saber disciplinar a minha criança. Pai, abre os olhos do meu filho, porque ele está agindo dessa forma, dessa e dessa. Sabe, é uma forma da gente proteger a nossa família, orando em todo o tempo. Se não sabe, ora no Espírito, porque nem a tua mente vai atrapalhar. Pensa neles e ora pela família, orando em línguas. Amém? Mas ora para que você possa, trazer essa proteção, essa segurança para a tua família. É segurança você estar orando. E o outro ponto, né, que diz respeito ao muro, são palavras. Diga, palavras. Sabe, a Bíblia tem algumas passagens, e eu quero ser rápido de ler essas passagens. Provérbios 15, 23, diz, o homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Lucérnia, no primeiro horário, falou sobre pressão, você não tomar decisões na pressão, e fez uma analogia com a panela de pressão. Você não abre uma panela de pressão quando ela está ali fazendo aquela zoada, né? Aí na hora que ela estava falando, me veio o pastor Juarez. Às vezes, para a gente querer abrir logo a panela de pressão, o que é que a gente faz? Bota embaixo da água. E eu quero te dizer, irmãos, a água é a palavra. Vai para a palavra, que a pressão vai embora. Vai para a palavra que a pressão vai embora. Aí a palavra dita a seu tempo. Quão boa é. Porque às vezes, irmãos, a gente diz a coisa certa da forma errada. Com um sentimento errado. Aí em vez de a gente trazer um benefício para o lar, um benefício para aquela discussão que não era para ser briga, uma discussão de conversa, um diálogo, mas a gente, porque está na pressão, a gente vai falar palavras desagradáveis. E a palavra não volta. A palavra, quando é dita, é como um travesseiro de pena no edifício de 20 andares quando você abre e joga as penas. Nunca mais você vai fazer aquele travesseiro se tornar o mesmo. Do mesmo jeito, são palavras soltas ao vento que a gente diz e depois a gente quer desdizer, mas não tem como. Já foi dito. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então guarda teu coração. Bota essa pressão embaixo da água, que é a palavra, e aí você vai falar da forma certa. Provérbios 15, 28 diz, o coração do justo medita o que há de responder. Olha que coisa tremenda, irmão. O coração do justo medita o que há de responder. Ele não é translocado e apressado de responder de bate-pronto. Ele pensa. Porque palavras, irmãos, são pensamentos expressos. Então você não pode falar de todo jeito e qualquer coisa. Você precisa pensar no que você vai dizer. Para trazer um benefício para a sua casa. Irmãos, sabe, tem pais que às vezes nervosos, situações adversas, contas a pagar. Aí o filho está agindo de uma forma meio intempestiva. Às vezes um adolescente que está naqueles dias, né? Que o adolescente ele é bem volúvel e mutável, mais mutável do que nós, por causa da idade e das responsabilidades que começam a vir,
sobre ele e muitas vezes ele não sabe lidar com aquilo. E o pai ou a mãe nervoso, preocupado, sabe, com outras coisas. Aí começa a estourar e às vezes o filho está com problema na escola. Ah, você é burro, você não sabe nada. Irmão, você está matando o seu filho. Porque aquilo vai ficar na mente dele. Eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro. Eu não valho nada. Meu pai não me olha da forma correta. E aquilo vai inundando aquela criança, aquele adolescente. Isso não é bom. E a Bíblia nos ensina a agirmos em fé. Se ele não está sendo daquele jeito, não diz o que ele é. Chama à existência o que você quer que ele seja. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Estamos construindo uma família. Eu quero te dizer, isso mesmo com a família, mesmo com a família construída, já edificada, com filhos, com netos, talvez até com bisnetos. Deixa eu lhe dizer, irmãos, falar certo, falar correto e falar vida não caiu de moda. São coisas que a gente precisa continuar fazendo na nossa vida. Efésios 4, verso 29, diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Qual é a conversa que está rolando dentro da tua casa? São conversas que estão edificando? Ou ninguém pode falar um com o outro? É tudo porco espinho dentro de casa? Ou aqueles gato velho manhoso, velho, caindo os pedaços, que o cabo vai falar, tudo armado. Tudo armado. Ou é um tipo de comunicação desse jeito, um armado com o outro, já fica pronto para ser ríspido com o outro. Ou então se calam e ficam indiferentes dentro de casa. Ninguém fala. É a Guerra Fria. Rússia e Estados Unidos. É a Guerra Fria dentro de casa. Cara feia um para o outro. Às vezes passa aí, como o corredor é menor, ainda bate um no outro. Tem um que bate de propósito, assim, com força. Mas não fala, embicado. Sabe quem está dando gargalhada? Só um, Satanás. Porque está vendo que a paz, que excede todo entendimento, não está se manifestando naquele ambiente. Dá na cara de Satanás. Evita que essas coisas aconteçam. Não vale a pena. Dando continuidade para a gente encerrar, vem o alicerce, que é a base de toda construção. A gente sabe que esse alicerce fala da palavra. Jesus mesmo falou sobre isso, que o homem sábio é o que edifica sua casa sobre a rocha, que é a palavra. E como é que ele edifica? Ele ouve e pratica. O que você está ouvindo, se você colocar em prática na sua vida, você vai ter resultado. Mas se você ouve, você vai sair daqui dizendo, a palavra foi boa, achei até interessante a analogia que aquele pastor lá de Natal fez. É interessante. E ficar interessante, irmão, não vale nada. Não vai resolver. O conhecimento adquirido não vai resolver. O que vai resolver é o conhecimento praticado. Amém? Aleluia. Tem muita gente muito inteligente que sabe a Bíblia de capa a capa, mas não vive ela. Não vale nada, é melhor você saber um versículo e viver desse versículo. Amém? Eu não tenho nada contra quem gosta de fazer aqueles tipos de desafios, né? No início do ano, vou ler a Bíblia esse ano todinha. Tudo bem, ótimo, isso é bom, porque isso chama-se disciplina, você vai se disciplinar para fazer aquilo. Mas quando chega em dezembro, se você for perguntar o que aquilo aconteceu para você, aquele versículo lá de Amós, capítulo 3, versículo 3, o que é que diz? E tem Amós na Bíblia? Não fica, irmãos. Então é preferível que você meditar, sabe, é você chocar. Até que choque, ou seja, até que aquilo se torne vida, você tem que meditar. Amém? Isso é meditar, é chocar. Ou se você quer saber o que é meditar, veja uma vaca moendo capim, comendo capim. Ela bota para dentro, tira, depois vira uma bola e vai, vem, vai, ruminando. E é isso que tem que ficar na nossa mente, ruminar as palavras, para que ela se torne real. E aí a gente vai praticar.
Então, um ponto crucial para o alicerce dessa família permanecer firme, irmãos, em qualquer tipo de intempérie que possa se levantar, em qualquer tipo de chuva que possa vir a dar, em qualquer tipo de bronca que possa vir a ocorrer, ela está edificada sobre a rocha, não vai cair. Amém? Aleluia. Quero chamar o grupo de louvor para cá. Estamos já concluindo, mas existe também a coluna. Toda casa que se preze para se manter de pé precisa da coluna. Eu quero lhe dizer, irmão, coluna fala de apoio, fala de sustento, fala de uma segurança. E eu digo, a 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Você me diz, o que é que tem a ver, pastor, a igreja do Deus vivo como coluna e baluarte da verdade? A sua casa é a sua primeira igreja. A sua casa tem que ser essa coluna. Coluna e baluarte da verdade. Irmãos, uma pessoa pode ser sucesso em tudo que ele tentar fazer. Se ele for fracasso dentro de casa, ele não é feliz. Mas se ele estiver bem em casa, com a sua família, com seus filhos, com seu cônjuge, pode tudo estar dando errado lá fora. Mas ele tem um lugar de segurança. E ali ele é reerguido. Ali ele é levantado. Ali ele se sente bem. Sabe como é que a gente deve ter a nossa casa, a nossa família? Aquele prazer de acabar esse culto. Meu Deus, eu não vejo a hora de ir para casa. Acabar o trabalho, eu não vejo a hora de ir para o trabalho. Eu tive um colega em Campina Grande, tinha 5 filhos. Todos eram crentes. Esse homem, um dia saindo de serviço de manhã, chegou para mim e disse: Palhano, vou lá para o calçadão da Venâncio Neiva. Calçadão bem conhecido de Campina lá, onde o pessoal se junta, na época se juntava para ler jornal, conversar sobre futebol, tomar café, jogar conversa fora entre amigos. E eu disse: fulano, tu vai para onde? Depois de uma noite, de um dia tão carregado, a gente atendeu um acidente e tal. Ele disse: não. Aí ele trocou de roupa, ele disse: tu não vai de farda? Não. Só vou chegar em casa agora na hora do almoço. Eu digo: cara, cansado. Ele disse: rapaz, eu prefiro estar lá no calçadão do que ir lá para casa, porque é um moído grande, 5 meninos, uma zoada, a esposa chata. Pelo menos eu fico lá, quando tudinho vai para a escola, eu volto para casa e vou dormir a tarde todinha. Isso não é vida, irmãos. Isso não é família. Esse homem não edificou nem muro, não construiu numa coluna. Esse mesmo homem trocou um serviço comigo uma vez, e no sábado à noite, quando eu cheguei para trabalhar, quando menos espero, ele cruza o carro na garagem do posto. E eu olho para ele, eu disse: rapaz, esqueceu que perguntou comigo. Aí entra ele fardado, um sorrisozinho, sabe aquele sorriso de cínico? Não tem um sorriso de cínico? Puxando assim para o lado. Eu disse: ei, fulano de tal, tu esqueceu? A gente perguntou. Ele aí foi para dentro do quarto lá. Quando voltou para o observatório, estava lá de roupa, calça social, camisa mangas compridas, todo cheiroso. Eu disse: que? Aí ele olhou para mim e disse: Palhano, se alguém ligar, diz que eu estou numa diligência. Além de tudo, Satanás é tão sujo, faz um presépio como esse, ainda quer que a gente minta, para também pecar. Eu disse: espera aí, eles já sabiam que eu era evangélico, que eu era ministro do evangelho, que eu era professor do Rema. Eu disse: espera, eu não estou entendendo como é. Tu está indo para uma festa, tu saísse de casa fardado dizendo que ia trabalhar, tu permutou sem dizer a tua família, aí tu quer que eu atenda o telefone e minta dizendo que tu estás trabalhando. Rapaz, não conta comigo não. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu não vou agradar a você e desagradar ao meu Deus. Aí tinha um outro colega comigo que nem fedia, nem cheirava. Porque sempre tem, né? Aí ele disse: já sei que vai sobrar para mim. Pode ir, fulano. Se tocar, eu atendo. De madrugada estava eu sozinho, o telefone toca. Eu olho para o telefone olha para mim. 3 horas da manhã.
Eu digo, se eu atender esse cara, vou separar uma família. Se eu atender, dançou. E eu olhava para ele, o telefone tocava, e eu não vou atender não. Terminou sem atender. Deixa que no outro dia foi que eu soube, era o pobre do irmão de Lucerna que tinha quebrado o carro no prego, estava pedindo ajuda. Tudo por causa de um erro de uma família desestruturada. Para encerrar, a casa termina tendo o telhado, não é? O telhado, irmãos, ele lembra para uma família, ele lembra cobertura. Toda família precisa de uma cobertura. Vocês dessa igreja tem Jackson e Aurélia, tem os pastores auxiliares, ministros, que tem labutado, que tem buscado do Senhor, sabe? E a gente não é solto. A Bíblia fala que certa vez Jesus estava em um ambiente e ele começou a ver que a multidão estava ansiosa, desesperada. Ele começou a ver todo mundo atônito, meio que perdido. Aí ele olhou para os discípulos e disse assim: está vendo? Eles estão assim porque eles são como ovelhas que não têm pastor. Toda família precisa de uma cobertura espiritual. A minha cobertura é Jesus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. A nossa cobertura realmente é Jesus. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Mas sabe que foi o próprio Jesus que concedeu dons aos homens? E entre esses dons ele colocou o pastoreio numa igreja, com a finalidade mesmo de cuidar. Sabe por quê? Na analogia que a gente faz, a mão esquerda fala dos 5 dons ministeriais. O apóstolo, que é o polegar, ele toca em todas as áreas. Tem horas que o apóstolo ele vai ser mestre, vai ser profeta. Não é sempre, nem todo tempo, mas vai tocar nessas áreas. Evangelista, pastor. Mas ele é o único ministro que ele toca nos outros dons. O profeta é o dedo que aponta, assim diz o Senhor. E a igreja precisa também. O dedo maior é o evangelista. E ele não fica dentro da igreja pregando, mas ele vai lá fora, onde ninguém vai. E a unção dele é para curar, para fazer milagres e coisas grandes. Mas sabe, irmãos, o pastor é o dedo anelar, porque é aquele que casa com a igreja. É aquele que se aliança com a igreja. E todos nós precisamos de um pastor. Todos nós, irmão, ninguém está isento. O dedo mindinho é o mestre, e vai em lugares onde ninguém pode ir. Ele entra em lugares que ninguém consegue entrar. E ele traz detalhes da palavra que ninguém consegue trazer. É por isso que a igreja precisa desses 5 dons. Mas todos nós, para termos uma família boa, maravilhosa, e nesse processo de construção, e a cada vez mais tendo um acabamento melhor, porque cada culto desse, irmãos, é uma tinta que está pintando aquele momento, aquela parede que está meio suja, aquele lugar que está meio mofado, aquele ambiente que não está meio limpo. E esse é o acabamento da casa, da família, embaixo de uma autoridade. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus o Senhor da sua vida? Eu queria fazer esse convite para você. Eu falei aqui de casa, falei de família, mas eu lembro que eu comentei, né, de Jesus o arquiteto. Não tem como você ter sucesso na sua vida se você não permitir Jesus entrar. Ah, mas se eu melhorar, eu vou para o Senhor. Não. Jesus disse: vinde como estáis. Primeiro a luz entra, Ele é a luz. Depois Ele mesmo, pela sua palavra, vai dando forma a gente. Eu quero fazer esse convite a você. Se tem alguém no nosso meio que nunca confessou Jesus, ou se na sua caminhada você se desviou dos caminhos do Senhor, se decepcionou com pessoas, talvez até com o seu familiar, e chutou o balde, jogou tudo para o alto, e pensou: não quero mais nada com igreja, não quero mais nada com... Eu tenho até Deus, mas deixa quieto, do jeito que eu sou. Eu quero lhe dizer que Deus, Ele quer você.
E ele está como o pai do filho pródigo, só esperando você voltar. Tem alguém? Todos salvos? Você tem a convicção? Quando a gente estava cantando aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus, você entende e é o desejo mesmo que a igreja precisa nutrir de Jesus vir o mais rápido possível? E se ele vir, você está pronto para ir com ele? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Tem alguém que já é crente, já nasceu de novo, mas ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em línguas? Se você quer sair daqui cheio do Espírito, deixa eu lhe dizer, irmãos, essa é uma das melhores ferramentas para a gente manter a nossa casa, a nossa família levantada e erguida. Porque como eu disse na ministração, nem nós mesmos atrapalhamos quando estamos orando em outras línguas. Você quer se encher do Espírito, vem aqui. Mas se tem alguém que está com alguma dor no seu corpo físico e quer oração, quero só que você fique de pé onde você está. Semana retrasada, fique de pé, por favor. Semana retrasada eu estava ministrando na igreja sobre cura. Eu tenho muitas experiências nessa área. Em 2011 eu estive na África, em Joanesburgo, com Cris Oyakhilome. Eu vi coisas grandes acontecerem lá. 20 cadeirantes se levantaram, 3 tetraplégicos. Curas tremendas, irmãos, milagres. E certa vez o Senhor me usou de uma pessoa que estava em estado terminal com leucemia. E ela estava internada e a irmã dela chegou e disse: não é oração para mim, é para minha irmã. Na hora que ela disse isso, eu me lembrei das bodas de Caná. Não tinha nada a ver com cura, mas eu me lembrei, eu disse: a senhora lembra que Jesus transformou água em vinho? Uma vez ela disse: lembro. Eu disse: pois ele está vivo. E ele nesse exato momento está transformando o sangue da sua irmã. Os médicos tinham dado um diagnóstico de que eles fossem buscar ela na UTI para ela morrer em casa, que não tinha mais jeito. Pois bem, no outro dia ela foi para Recife, isso era em Campina. Eu disse a ela: você só vai chegar na UTI, põe as mãos sobre ela e diga: receba. Ela fez isso. 3 semanas se passaram, ela voltou. Pastor Ricardo, que já ministrou, pastor Ricardo aqui, vai ministrar na próxima semana. Pastor Ricardo era pastor lá em Campina Grande. Ele estava dirigindo o culto. E não era nem de costume, mas na direção do culto, no final, ele disse: tem alguém que quer dar um testemunho aqui? A mulher se levantou. Eu estava sentado na 3ª fila. Eu não me lembrei dela, era muita gente que tinha se levantado. Aí ele deu o microfone para ela e disse: pode dizer, irmã. Disse: não, é porque eu vim aqui para contar um testemunho. Esse homem apontou para mim. Eu digo: meu Deus, o que foi que eu fiz? Fiquei preocupado, né? Eu digo: mas eu não estou errado. Todo limpinho, eu estava limpinho. Aí disse: esse homem há 3 semanas ele ministrou aqui e chamou para orar. Não foi por mim, foi por minha irmã. Começou a chorar e disse: minha irmã estava desenganada pela medicina, mas ele disse que o sangue dela ia ser transformado. E quando eu cheguei no outro dia, eu fiz o que ele disse. Presta atenção, eu fiz o que ele disse. Esse é o segredo do sucesso. Faça o que o Senhor mandar você fazer. E ele disse que os médicos começaram a fazer exame. Fizeram um exame, não deu nada. Aí ficaram tudo olhando para o outro. Rapaz, erramos, vamos fazer outro. Fizeram 5 exames, até constatar que ela parecia que nunca tinha tido leucemia. E naquele dia ela disse: minha irmã já está em casa, sem ter uma sequela. Alguém pode ficar de pé, tocar nela, por favor? Se tiver outra pessoa em pé, pode ficar. Que você esteja perto dessa pessoa, toque nessa pessoa. Eu vou dar um comando, e aquilo que está ali naquele senhor também, alguém pode tocar, pode tocar nele. Vamos trabalhar para o Senhor. Pai, no nome de Jesus, eis essas pessoas que se levantaram. Tu sabes, Pai, que tudo que eles estão sentindo, essa enfermidade, essa dor no corpo, não vem de Ti. E nós decretamos falência nessa dor. Nós decretamos falência nessa enfermidade. Nós declaramos eles livres desse mal. Nós declaramos eles dormindo o sono dos justos. Em nome de Jesus não haverá sequela, não haverá nada que impeça deles fazerem o que eles fazem na sua rotina. Em nome de Jesus eu libero cura para eles agora. Em nome de Jesus. Diga amém.